Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Joga duro e arrebenta no like. É conteúdo aqui no nosso canal Wendel, meus amigos, sobre o Bahia. Galera, meus amigos, é o seguinte: alguns jogadores do Bahia são incontestáveis, na minha opinião, tem que ser titular o tempo todo, a não ser que não tenha condições físicas, estejam lesionados ou suspenso por cartão amarelo ou cartão vermelho. Quem são esses jogadores, na minha opinião? Eu anotei aqui, ó, tava pensando sobre isso, anotei para justamente não poder esquecer. Na minha opinião, Danilo Fernandes é incontestável, Ignácio na zaga tem que estar jogando sempre, Patrick, Mugni, Daniel e Rezende tem que estar jogando sempre, Matheus Bahia também, na minha opinião, na lateral esquerda é incontestável. E para finalizar, o Davó. Meus amigos, em relação a essa lista aqui, eu acho que o único que o Enderson não combina comigo é justamente o Davó. Incrível como o Davó não se firma no Esquadrão de Aço, mesmo sendo artilheiro da equipe. Lembrando que ele tem 7 gols, dos quais dos 7, 3 jogos foram doblete. Meu querido Matheus Loyola falou sobre isso ontem. Criciúma, Ponte Preta e contra a equipe do Ituano. E ele fez um gol contra a equipe do Náutico, naquele triunfo do Esquadrão de 4-0 na Arena Fonte Nova. Dos demais, doblete contra o Criciúma, Ponte Preta e ontem contra o Ituano. Sinceramente, as respostas que o Enderson dá, que justificam que o Davó fique no banco de reservas, sinceramente não me convencem. Respeito o Enderson como pessoa, como treinador, ele tem o dia a dia, ele tem o treinamento, mas o campo fala e o torcedor vê. Então, quando o Enderson, na entrevista, na pergunta do nosso querido Marinho Júnior, que daqui a pouco eu vou colocar sobre o Davó, e ele chega até a contestar a opinião do torcedor, eu acho que ele se equivoca demais, porque a voz do torcedor tinha razão na questão do Davó. É claro que vaiar o jogador, o Rodalega, o Copete, o Rodalega que não passa por um bom momento, mas já mostrou pra gente que é bom atleta, é claro que não é legal a vaia, mas faz parte do jogo, faz parte do jogo. O Rodalega sabe disso, o Enderson sabe disso, o Freeland sabe disso, o Belintani sabe, faz parte, o torcedor tá ali, tá vivendo de emoções, tá chateado, muitas vezes o torcedor querendo que um outro jogador possa jogar no campo e aí não é atendido pelo Enderson, provoca as vaias do torcedor também. As vaias estão ligadas também ao Enderson, não somente ao Rodalega ou outro jogador que não esteja bem, também ao Enderson pela insistência e pela teimosia. Davó, artilheiro do Bahia na Série B, sempre quando entra, entra bem. É evidente que fez alguns jogos abaixo. Ele pegou uma bucha de canhão substituindo o Rodalega no início da competição, na primeira rodada, onde o Rodalega estava muito por cima, muito bem naquele jogo contra o Cruzeiro na estreia. O Davó no início teve dificuldade na questão do centroavante, mas depois foi se adaptando e foi fazendo bons jogos. Sinceramente, no ataque é o jogador menos contestado desde o início da Série B até agora, é o menos contestado. Rodalega, Copete, Igor Torres, essa turma toda que está entrando aí, sempre foi mais criticado. O Jacaré também. Então, meus amigos, é Davó titular absoluto do Bahia, a não ser que ele não tenha condições físicas, não tenha, esteja suspenso ou esteja lesionado. Fora isso, é esta lista que eu passei para você: Danilo Fernandes, Ignácio, Patrick, Mugni, Daniel, Rezende, Matheus Bahia e Davó. Não consigo entender por que o Davó não é titular do Bahia. Enderson tem uma justificativa na pergunta do nosso querido Marinho Júnior Puco. Arrebenta e joga duro, Enderson vai falar sobre por que Davó não é titular do Esquadrão de Aço. Fala aí, Enderson. Cara, eu falo assim, só quem trabalha com futebol talvez que entenda um pouquinho o que é que a gente faz algumas escolhas, né? O Davó tem uma característica muito clara que é espaço. Ele é um jogador de espaço. Ele precisa de espaço. Se você for avaliar bem o primeiro tempo nosso, a gente não teve espaço nenhum. Os caras fizeram linha de 5, de 4. Talvez, não posso afirmar, talvez, se o Davó jogasse o primeiro tempo, muita gente ia falar assim: por que você colocou o Davó para jogar? Porque ele é um jogador com uma característica clara. É um jogador de espaço, um jogador que ataca, tem profundidade, tem velocidade. E ele precisa justamente aquilo que ele teve no segundo tempo. O Ituano começou a dar mais espaço no segundo tempo. E a gente achou que naquele momento era um jogo com cara para ele. Como a gente pode ir para um jogo fora ou pôr um jogo em casa, que a gente vai decidir que, esse time dá espaço para a gente poder executar. Então, assim, a gente trabalha com um elenco, entendeu? A gente não pode descartar um jogador como o Rodalega, um jogador com o histórico dele, que até pouco tempo atrás,
Eu estava vendo todo mundo falar que era um jogador excepcional e agora que está vivendo um momento difícil, a gente está descartando. O jogador, quando ele mais precisa de apoio, nós vamos descartar? Nós vamos jogar fora? Não pode ser assim. Eu entendo o que todo mundo tem como expectativa, mas aqui também tem pessoas que trabalham para que isso possa acontecer. Então o Davó hoje foi fundamental, como ele foi em algumas outras partidas, como em outros jogos que ele não teve tão bem assim, e que a gente recebia a mesma coisa, tira Davó, quando tá fora, põe Davó. Quando tá jogando, às vezes tira Davó. Rodalega, quando tá jogando, tira Rodalega. Quando tá jogando, quando não tá jogando, põe Rodalega. Quer dizer, nós temos que ter equilíbrio, tranquilidade, né? Se for o momento para ele pegar novamente, porque ele já teve um momento aqui como titular, né? Vocês estão bem lembrados. Então não é uma coisa que, nós temos 2 bons atacantes, cara. Um tá vivendo uma fase muito melhor, né? Muito boa, muito positiva. E o outro, depois de uma lesão, né? Tá tentando, tá fazendo, tá com vontade. Lá, o jogo contra o Cruzeiro mesmo teve muito perto de fazer o gol, né? Um chute na trave, um chutaço. Então é isso que a gente precisa entender, entendeu? Assim, característica do jogo, do que o jogo pede. Acho, sinceramente, que nós fizemos um ótimo primeiro tempo. Tá aí, meus amigos, a justificativa do Enderson, né, com relação ao Davó, e aí cabe a você, torcedor, analisar, mas sempre respeitando. Pode colocar nos comentários aí, Jogadura e Arrebenta nos comentários, o que você achou da justificativa do Enderson, mas claro, respeitando a pessoa, respeitando o profissional. Nós não podemos tratar nada com raiva, é somente um diálogo, um debate, que a gente eleva aqui no nosso canal e sempre fala sobre a questão do respeito, beleza? Então Jogadura e Arrebenta nos comentários aí, também like, hein? Se você também não se inscreveu no canal ainda, se inscreva. Meus amigos, o Patrick está próximo da renovação com o Bahia? Fica a pergunta. E o Belintani foi perguntado na zona mista, numa entrevista longa, ele falou sobre várias coisas e eu selecionei a questão quando ele fala do Patrick. A depender do Bahia, a depender do Guilherme Belintani, o Patrick fica no esquadrão por mais tempo. Tá aí a fala do Belintani com relação à renovação do Patrick. Jogadura, Belintani, e arrebenta. Com o projeto. O Patrick é um jogador que começou jogando hoje, tem contrato até o fim do ano. Como é que estão aí as conversas para renovar ou não tem? Como é que tá? Temos conversado sim, né? É um jogador que já está fazendo a história dele dentro do clube, mas isso está com frila e ele está encarregado digamos assim, de comandar essa negociação. Deve renovar até que ano? Eu não sei ainda, porque isso está muito envolvido com ele ainda, numa decisão dele com o empresário sobre projetos. É do interesse do Bahia total, o empresário sabe disso e está conversando com o frila. Tá aí, meus amigos, os 2 momentos, a fala do Enderson Moreira com relação ao Davó, a fala do Belintani também com relação ao Patrick de Luca, que jogou bem e voltou de contusão. Boa volta do Patrick, jogou bola, jogou bem o Patrick. Mugni e Daniel também fizeram um bom trabalho, é evidente que oscilaram durante a partida, mas o Patrick, o Mugni e o Daniel fizeram um bom trabalho. O Daniel no primeiro tempo em algumas assistências, o Mugni na movimentação, na força, na raça, o Patrick também, né, naquela força, na raça. É claro que ele tem alguns pontos a melhorar, ele dá o bote, meu querido Gil Sergipano falou uma coisa certa, ele se precipita no bote, acompanha o atleta, ele tomou um cartão amarelo ontem, não precisava, mas fez um bom jogo, jogou duro e arrebentou. Meus amigos, é o seguinte, ó, arrebenta no like aí, likezando todo mundo, vamos fortalecer o canal cada vez mais, então faz o seguinte, ó, pega o link, Jogadura Arrebenta o link, compartilha nas suas redes sociais, WhatsApp, Telegram, Instagram também, o Twitter, faça isso aí para fortalecer cada vez mais o nosso canal, conteúdo do Esquadrão de Aço. E se você não conhece ainda o canal, meu amigão, tá conhecendo agora, se inscreve e notifica aí para você receber os nossos conteúdos, receber receber os nossos conteúdos com relação ao Esquadrão de Aço. Forte abraço a todos vocês, muito obrigado, até o nosso próximo vídeo. Valeu, bora Esquadrão!